Boa noite a todos, muito prazer que estamos aqui no canal da Revista UFO, hoje para mais uma live de importância realmente bastante definida e objetiva, e eu tenho aqui hoje o privilégio de ter o Fernando Ramalho, o Tiago Luiz Chiquete e o Pacatini para conversarmos sobre uma série de aspectos do nosso planejamento para o próximo ano, dentro das nossas campanhas contra o acobertamento em termos gerais, e para falarmos também daquilo que aconteceu esse ano. E, nesse caso, nós vamos agregar a essa nossa conversa algumas colocações minhas também, do Tiago, do Pacatini e do próprio Ramalho, sobre alguns detalhes que nós tivemos a oportunidade de ver numa live que aconteceu há poucos dias atrás, com o nosso, do caso, Varginha, parceiro meu e do próprio Pacatini. E de nenhum tipo de conduta de confrontação, inclusive naquilo que a gente fizer menção ou fizer, vamos dizer assim, fizemos ligações com o próprio Exército e outras forças militares ligadas ao próprio caso Varginha. O nosso único objetivo vai ser informar vocês daquilo que eu acabei de falar, ou seja, o presente nosso dentro das nossas campanhas contra o acobertamento em termos gerais, e aí Varginha, com certeza, tem uma importância capital, e naquilo que nós já estamos gestando para o próximo ano, não só na questão Varginha, mas também de outros aspectos da ufologia brasileira. Eu queria a cada um de vocês que vai acompanhar essa nossa live, agradecer a revista UFO, agradecer que vai continuar a dar frutos, isso de uma maneira objetiva e definitiva. Tiago, eu gostaria de iniciar solicitando que você fizesse uma rápida resenha, uma espécie de um resumo de como você vê esse momento, não só da ufologia brasileira, mas também mundial, que nós ainda estamos vivendo nesse ano de 2023. E eu ressalto que, para quem não sabe, o Tiago é o atual presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos, que foi responsável ao longo das últimas décadas por uma série de realizações. E aí eu vou pedir até, Tiago, que você faça menção também a esse tipo de realidade dentro dessa perspectiva. Oi, Peti, Fernando, Pacatini, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Esse ano de 2023, ele ainda não acabou. Podemos ter surpresas, mas ele já foi muito positivo para a ufologia. Nós tivemos aí o David Grush falando no Senado norte-americano, numa audiência do Congresso norte-americano. Tivemos uma audiência no México. Tivemos as ações da CBU junto ao governo brasileiro que estão dando frutos. A gente teve a CBU citada como a principal fonte de informação ufológica no Brasil pelo jornal The Washington Post, uma reportagem grande sobre a ufologia brasileira e a CBU sendo citada como a principal fonte. Então isso mostra o trabalho que a CBU vem fazendo ao longo dos anos, desde a época de Vaer, passando pelo Fernando como presidente, agora eu, e teremos um novo presidente ano que vem, mas é o trabalho que a CBU vem fazendo que está dando frutos no Brasil e fora do Brasil. A gente também tem como novidade, e não uma novidade muito boa, a lei foi aprovada uma lei semana passada nos Estados Unidos que obriga o governo a divulgar os casos ufológicos que eles investigaram, mas, porém, entretanto, todavia, o próprio governo pode definir o que vai liberar ou não. E ele pode jogar ali 25 anos de sigilo. A gente conhece isso muito bem, né, Fernanda? Pode jogar 25 anos de sigilo sobre esses documentos. Então, quer dizer, eles têm uma obrigação, mas eles mesmos podem postergar essa obrigação. Então, a ufologia esse ano de 2023 teve esse lado positivo dessa divulgação, de toda essa especulação. A ufologia continua num hype, ela está em alta, muita coisa acontece nos Estados Unidos, a gente não fica
o grande público não fica sabendo, nós que investigamos a gente sabe, porque a gente acompanha, mas o grande público, a grande imprensa brasileira não sabe o que está acontecendo. E o que está acontecendo lá fora, nos Estados Unidos principalmente, é algo que nunca se viu antes. A gente conseguiu unir democratas democratas e esqueci outro, gente. Esqueci Republicanos. Republicanos e democratas. Republicanos, né? Isso, republicanos e democratas. Numa mesma ação, no mesmo objetivo, que é a divulgação dos dados do governo sobre os objetos voadores não identificados. Lá está se chamando de EOP, Unidentified Phenomena. Seria qualquer coisa que voa, não somente um OVNI, um UFO. Mas então, internacionalmente, a gente tem que destacar isso que está acontecendo e também o trabalho da CBU como grande representante destacado no The Washington Post, grande representante da ufologia nacional, Petit. Perfeito. Gostaria até de acrescentar que nós recebemos, né, pessoalmente, né, já apresentamos, inclusive, as nossas conversas pelo WhatsApp como exemplo. Eu estava em uma viagem para São Paulo, onde eu moro também, hoje eu estou no Rio. No mesmo momento que ele fez esse contato e enalteceu a importância da CBU, conforme prints que eu já divulguei, ele também pediu o contato imediatamente do Tiago, como presidente da CBU, para falar também dos aspectos inerentes à seriedade da ufologia brasileira. E é importante. Essa matéria que saiu no post agora há poucos meses atrás foi logo a matéria seguinte ao do David Grush. E o jornal que o Tiago acabou de citar, o Post, que não abordava ufologia, destacou o que acontecia nos Estados Unidos e o próprio pioneirismo brasileiro da área militar, que no passado, muita gente não sabe, divulgou já muita coisa séria. E é de destacar, e isso todos vocês aqui na sala aqui do Zoom, onde está sendo gerada essa live, dentro da parceria com a UFO, a finalização da própria matéria do post aconteceu com declarações de uma das testemunhas chaves do caso Varginha. Importante que se ressalte isso, né? Isso é só um detalhe para mostrar que no Brasil existe o caso Varginha para os Estados Unidos, para os principais jornais, já agora na atualidade. Existe a noite oficial dos UFOs, a Operação Prato, e cada vez mais eles tomam conhecimento daquilo que já foi feito aqui no Brasil de seriedade. Agora, vamos começar esse papo maior, essa interação. Eu vou querer ouvir o Pacatini agora, me respondendo o seguinte: em vários momentos, vamos chamar assim, dos últimos anos, toda vez que o caso Varginha entra em evidência, e ele já entrou mais uma vez através do trabalho da CBU, agora nesse ano, curiosamente surge um tipo de tentativa de desmoralização desse caso, de origens até diferentes em vários momentos. Então, eu queria a sua posição em relação a isso, porque, para quem não sabe, o Pacatini foi o grande responsável, no início da investigação do caso Varginha, pela obtenção, por exemplo, dos primeiros depoimentos militares. E, para quem não sabe, os depoimentos militares que ele obteve não foram apenas os 3 iniciais que foram gravados, como muita gente pensa e ainda como muita gente divulga. Eu sei, por exemplo, eu estava presente, né, na reunião histórica do dia 4 de maio, quando o próprio amigo do passado, o Birajara Franco Rodrigues, que eu já conhecia desde 16 anos antes do próprio caso Varginha, divulgou nessa ocasião histórica para a mídia nacional e internacional que nós já tínhamos o quê? Já tínhamos 8 depoimentos militares. Isso até ontem foi lembrado, ontem não, nesses últimos dias, mas eu vi a live ontem, de um outro colega nosso que esteve lá também, ele fazendo a mesma lembrança. Então, é importante que a gente comece a pontuar que nós podemos fazer qualquer tipo de questionamento em relação não só ao caso Varginha, mas a qualquer setor da área da ufologia. Mas o que nós não podemos fazer é nos esquecermos da história divulgada
nos últimos 27 anos, desse caso que é pontuado como um dos principais casos da ufologia mundial, brasileira, o mais importante, e talvez até de importância superior, como muitas vezes a gente chega até a pensar, ao famoso caso Roswell. Pacatini, como é que você vê esse tipo, às vezes, de coincidência entre os movimentos a favor do caso e logo depois surgem algumas declarações que parecem querer justamente sepultar mais uma vez essa ocorrência? Boa noite, Petit, colega Tiquete, colega Ramalho, o Brasil que está junto conosco aqui neste momento. Inclusive, dizer também que o Tiquete, que é o nosso diretor da MUFON aqui no Brasil, nós estamos com a nossa diretora do MUFON lá no Canadá também, a Fernanda Pires, está conosco, e todo o Canadá e a América do Norte, como o Petit mencionou muito bem, o Tiquete, a ufologia brasileira está em foco, estão hoje conhecendo muito mais e entendendo que a casuística ufológica brasileira, se não é a maior do mundo, é uma das maiores do mundo. Então, para nós é um orgulho muito grande. Nós que sempre desenvolvemos pesquisas de campo, nós que sempre fomos à procura de informações. Eu gostaria de dizer aos senhores, numa expressão muito brasileira, quando se enxerga um copo cheio até o meio. Para algumas pessoas, o copo está meio vazio. Para outras pessoas, o copo está meio cheio. Eu, e tenho certeza, vocês, meus colegas, a ufologia brasileira como um todo, todos os nossos parceiros, nós pertencemos ao time do copo meio cheio. Nós não somos do copo meio vazio. Nós jogamos para frente, nós damos a cara à tapa. Nós vamos em busca de informação, nós fazemos vigília, nós fazemos pesquisa de campo, nós vamos procurar testemunhas. Muitas das vezes, né, somos ridicularizados, e isso nunca nos impediu de continuar pesquisando e buscando por mais informações. Então, eu diria aos senhores, eu que estou dentro da gestão de projetos civis e industriais, né, eu não contrato copo meio vazio para trabalhar comigo. Mas acho que não sou só eu. O mundo, reparem, o mundo como um todo, né? As empresas privadas, seja em que segmento for. Quem participa do time, da equipe, joga para o time e não contra. Portanto, eu não tenho aqui a intenção, né, de entrar em maiores detalhes. A decepção que foi a semana passada de assistir um certo cidadão dizendo o que disse meus prezados, a sensação de você estar em casa desenvolvendo um projeto lá compenetrado e voar uma pedrada pela sua janela. Tomar uma pedrada lá na sua janela que você não estava esperando, uma coisa fora de contexto, fora de bom senso, né? Então, eu também não vou ficar aqui fazendo falsa simpatia por mera questão de internet e criar uma falsa simpatia. Em hipótese alguma, a pessoa que joga uma pedrada na janela da casa dos outros já demonstrou por si só que não é simpático, está fazendo, sim, um gesto hostil e, no mínimo, provocando uma briga que não vai dar conta. Não tem nem perfil para isso. Então, eu diria, o ano de 2023, conforme o nosso diretor aqui da MUFON, nosso colega Tiquete já mencionou, o Petit, já vamos ouvir o nosso colega Ramalho, foi um ano extraordinário, não só para a ufologia mundial, por todo o contexto que nós presenciamos, que aconteceu nos Estados Unidos,
E também para a pesquisa de Varginha, foi um ano extremamente contundente, e cito, inclusive, com a chegada dos médicos lá de Varginha, depois de tantos anos tentando contato com eles, eu tentei durante vários anos, e num determinado momento ficou estabelecido que era para deixá-los respirar. E lá se foram bons anos, mas neste ano de 2023, isso está mais do que consolidado. Que satisfação foi percebermos os médicos, os cientistas lá de Varginha, apoiando a nossa pesquisa, porque com tudo que eles relataram, só vem trazer apoio à nossa pesquisa. Tanto desde o início o doutor Cesário Furtado, na sequência depois o doutor Fortunato, o doutor Janine e o doutor Venturelli, como nós vamos conversar ao longo da nossa live. Então, eu diria, eu estou muito contente, muito satisfeito. A nossa pesquisa em Varginha está consolidada em um arcabouço logístico de informações, dados, testemunhos, tempos e movimentos. Muitas pessoas, eventualmente, mencionam, já percebi isso em alguns momentos ao longo dos anos, mas se não aparecer um vídeo, então a pesquisa fica prejudicada. Eu diria aos senhores que não. A pesquisa de Varginha, ela está tão bem consolidada, já existem tantos elementos, como eu disse, nesse arcabouço logístico, que qualquer vídeo da criatura, ou das criaturas, melhor dizendo, virá a se somar de forma, com certeza, muito interessante, mas não significa, ok? Que se ainda não surgiu um vídeo, e se esse vídeo não vai surgir daqui a um mês, 2 meses, então a pesquisa está prejudicada? Não está, não. Porque Stanton Friedman, ok? Esteve por mais de 4 décadas envolvido, cuidando, buscando informações lá em Roswell. Nós que o conhecemos pessoalmente, eu que estive lá em Roswell com ele e demais outras pessoas, assim como Clifford Stone, durante décadas. E não foi possível por uma série de fatores que nós já sabemos. Conseguir um vídeo, ok? Lá das criaturas em Roswell. E nem por isso o caso Roswell, né, foi desacreditado ou ficou prejudicado, porque existe repito, um conjunto de informações. Então, senhores, me permita, numa expressão muito, muito brasileira, ninguém chuta cachorro morto. Pessoas aí de fora que não tem nada a somar, não tem nada para ajudar, pelo contrário, a oportunidade que tem vem para atrapalhar, vem para tentar causar distúrbio, tentar, sabe, desequilibrar aqueles que estão concentrados dentro da pesquisa e não conseguem. Porque aparecer alguém para ir questionar uma luz que voou lá na montanha, lá no norte do Brasil, ou uma luz que voou lá numa planície, lá no Pantanal, Mato Grosso, não aparece, né? Mas querem vir, né, covardemente atacar o maior caso da história da ufologia brasileira e lado a lado com o caso Roswell, os 2 maiores casos do mundo, os mais conhecidos com mais detalhes. Então, prezados Petit, Tiquete, Ramalho e o Brasil todo que está conosco, os colegas do exterior, o ano de 2023 foi muito favorável e temos ainda uma perspectiva melhor diante de providências e possibilidades para o ano de 2024. Ok? A minha internet hoje, de maneira totalmente inesperada, não está boa, mas eu quero passar uma questão agora para o Ramalho. Ramalho, um dos pontos que gera mais polêmica, se você está me ouvindo o suficiente para entender, é o IPM. Então, eu gostaria que você pontuasse também de maneira objetiva como ele foi identificado, né, em termos da posição que você o localizou,
como é que foi isso? E também, afinal, onde ele estava, né? E foi encontrado, e se aquilo que tem sido a respeito dele dito recentemente, se tem alguma base. Então, eu gostaria de te ouvir nesse tipo de questão. Perfeito. Boa noite, Petit, boa noite, Tiago, e boa noite, Pacatini. Meus caros, e boa noite, ufologia brasileira e, inclusive, internacional. Nós temos a esclarecer, inicialmente, que esse IPM ele só apareceu por conta da campanha UFOS Liberdade de Informação Já. É uma campanha que foi lançada no final de 2004. 2005 ela já começou a ter os seus primeiros resultados. Em 2009, através de um requerimento do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, através do deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, apareceram os primeiros indícios de onde estaria esse IPM. Bom, isto dito, nós temos também que esclarecer que esse IPM, juntamente com outros resultados que essa campanha rendeu à ufologia brasileira, trazem uma série de evidências que a ufologia tem de que, sim, esses fenômenos têm muita parte de origem extraterrestre, que é um questionamento que se levantou há uma semana atrás e que isso ficou soando como se fosse uma verdade filosófica, né? Não adianta, se você ler todo o resultado que a campanha trouxe, não adianta você fazer firulas filosóficas através de argumentos falsos, falácias, tentando trazer para a ufologia uma pecha de religião, não é? Isso é um pecado fundamental dentro da filosofia. Por quê? Porque você está baseando argumentos falsos, né, para chegar a uma conclusão falsa. E aqui eu ressalto que ninguém, como se sempre colocou desde o início do caso Varginha, ninguém aqui está brincando de fazer ufologia. Nós estamos fazendo ufologia séria. E por isso que nossos colegas aí acabaram de levantar os resultados disso, não é? Então, em cima disso, desse trabalho sério, que envolve não só os ufólogos, principalmente o Pacatini Petit e outros, né, que foram a fundo no caso Varginha, isso trouxe resultados fundamentais para explicar que o caso Varginha é um fato, né? E se ele é um fato, não existe, como eu já disse, firula filosófica que possa impedir esse fato, né? Ele está lá, ele tem documentos. Está certo. Você não tem agora documentos, por exemplo, de fotos da criatura, filmes, como nós temos outros casos que são evidências claríssimas que a ufologia não está brincando com suposições, né? E eu vou ficar aqui só em dois casos brasileiros, que é o caso da Operação Prato e da Noite Oficial dos UFOs, que os documentos estão lá no Arquivo Nacional. Quer evidência maior do que essa? Pode ser que isso não seja extraterrestre. Bom, todo mundo viu que essas coisas vieram do espaço, mas tem uns ufólogos que dizem que pode ter vindo de dentro da Terra, pode ter vindo de outro aspecto paralelo à nossa realidade, mas isso cada um tem o direito de pensar que forma for. Agora, o que a gente não pode admitir é virem certos indivíduos que desconhecem o trabalho que está fazendo, inclusive um trabalho baseado na lei, né? Por exemplo, o dossiê UFO que nós colocamos lá no final de 2007, ele foi baseado na Lei 11.111 de 2005, certo? Todo advogado deve conhecer esse tipo de lei, que é uma lei antecessora à atual Lei de Acesso à Informação, né? Esse IPM surgiu exatamente por conta dessa lei, que nós acionamos ela na Casa Civil através do dossiê UFO Brasil, né? Que trouxe, entre outras especificidades, essas duas que eu falei agora, do caso da Operação Prato e da Noite Oficial dos UFOs. E também acionado pelo deputado Chico Alencar,
através do requerimento de informação da Câmara dos Deputados, cobrando o governo federal sobre a posse de novas documentações, porque, inicialmente, o IPM ele não apareceu por conta do dossiê UFO Brasil, mas ele vem em consequência por uma cobrança do parlamento, exatamente porque, em cima dessa cobrança, o Exército teve que se manifestar. Então, foi a partir daí que nós tivemos exatamente o número do IPM, onde ele estava, que não estava aqui em Brasília, como se comentou. Isso é outro detalhe, né? Que, digamos que quem preza pela filosofia não vai dizer que isso é uma filigrana. Isso não é filigrana, isso é um detalhe. Um ufólogo sério, ele tem que saber de onde surgiu a informação. Não dizer, o repórter fulano de tal me procurou porque eu fui um estudioso, ele que me deu o caso. Não, esse caso saiu da CBU, gente. Né? Isso já é uma falácia. Então, em cima dessas falácias, né, que vai se tentando solapar a base do caso, e eu não vou entrar em detalhes do que está no IPM, porque isso já o Petit deve fazer isso, e o Pacatini também, mas você vê a pessoa tentando solapar as bases do caso, dizendo que o IPM já era público, todo mundo conhecia. Não conhecia. Esse IPM ficou 12 anos sob sigilo, mesmo que ele não tivesse a tarja sob sigilo. Quer dizer, mesmo que algum advogado, ufólogo, quisesse acessá-lo, não acessou, certo? E nós só tivemos esse acesso a partir de 2009. E isso resultou numa reportagem da Isto É, através do jornalista Rodrigues, né? Não, se eu não me engano, o nome dele era esse, que comprou a versão do Exército, e isso depois o Petit pode entrar em detalhes, né? E fez um destrabalho, não consultou a CBU, né? Consultou apenas o nosso amigo advogado, que falou essas falácias há uma semana, e deu no resultado que deu. Quer dizer, mais uma vez tentando atrapalhar o processo de abertura dos documentos do caso Varginha. Né? Então, Fernando, eu estou parando por aqui, né? Não, vou parar por aqui não. Um detalhezinho. Olha, para se falar de algum tipo de documento, de alguma realidade, como você colocou, tem que ter conhecimento. Isso é o fundamental, tem que ter informações. E o que me chamou a atenção é que, depois daquilo que foi dito sobre o IPM nessa live realizada com apoio do João Marcelo e do Marco Aurélio Leal, foi atribuída justamente como ponto que ele teria sido localizado o Distrito Federal, onde você e justamente o Tiquete estão hoje, ou seja, Brasília. E eu gostaria, então, agora que você, para Bem colocar as lembrado. coisas nos devidos lugares, explique, na verdade, onde você localizou, o que demonstra, na verdade, que quem estava falando não sabia, aparentemente, nada a respeito disso, né? Perfeito. A localização desse PM, ele não estava no Supremo Tribunal Militar de Brasília, né? Como quis dizer o nosso amigo advogado. Ele estava na 4ª circunscrição da Justiça Militar em Juiz de Fora. Por quê? Porque é aquela região onde, e todo advogado deve saber isso, onde vai parar o relatório final. O Exército estava fugindo disso, por isso que eu digo que era o IPM era sigiloso. O Exército estava fugindo disso e só respondeu quando foi inquirido pelo Congresso, porque realmente ele não estava com ele aqui em Brasília. Né? Essa informação é falsa. Esse IPM estava em Juiz de Fora. Então, ele, dando, digamos assim, o comando do Exército, dando uma de João sem braço, disse, olha, no início, quando a gente protocolou o dossiê Brasil, ele disse que não tinha nada. Mas quando nós fizemos o questionamento através do deputado Chico Alencar, nós dissemos se a Força tinha algum documento sobre ufologia.
né? A partir desse questionamento, ele teve que se manifestar. Olha, o que a gente tem conhecimento é esse IPM 18/97, que está lá na circunscrição da Justiça, na 4ª circunscrição da Justiça Militar, que fica em Juiz de Fora. Foi a partir daí que o jornalista Rodrigues, eu passei essa informação para ele e falei, olha, tem que ter um advogado para ir lá e puxar. Infelizmente, nós não temos um advogado da CBU. Você tem na revista? Opa, nós temos uma equipe de advogados. Ramalho, hoje nós temos vários, um destaque, não tínhamos na época. Agora nós temos vários. Na época a gente não tinha, né? Inclusive nos apoiando hoje. Perfeitamente. Então, assim, o Tasca, né, Flor de Tasca, e também um criminalista de peso aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde eu sou nascido. O Azenha. O doutor Azenha, né? Mas conclui aí. Então, assim, na época, nosso advogado, que deveria estar conosco, recusou o retorno à CBU em 2005. E isso é outra história que, para a gente não delongar muito, eu já contei essa história várias vezes. Eu liguei pessoalmente para o doutor Birajara, perguntando se ele queria participar da nova fase da CBU a partir de 2005. Ele negou completamente, inclusive falou que nós não iríamos conseguir nada, que aquilo ali era uma besteira que a gente estava fazendo, era um trabalho infantil. Ele sabe disso, né? Mas é um direito dele, não queria retornar para a CBU, beleza, a gente manteve nosso trabalho e provamos que ele estava errado, né? Então, assim, a origem desses documentos, na verdade, não é Brasília, né? A petição para ter acesso a eles realmente foi conseguida através de advogados da revista Isto É, né? Mas, a partir disso, depois que ele meteu a mão nos documentos, né, ele não consultou mais ninguém da própria CBU e deu a palavra apenas ao doutor Birajara e deu no que deu. Foi aquela reportagem horrorosa, tendenciosa, levando apenas um aspecto, né, da questão, que é aquela que o nosso advogado tanto disse que tinha que ter o contraditório. Cadê o nosso contraditório? Nós não tivemos contraditório nessa reportagem. Aí ficou aquilo, porque é uma revista nacional, né, muito mais lida do que a revista UF, e em seguida a revista UF retrucou essa versão, com várias matérias, nossa, do Petit, né, mas não deu. O resultado que nós temos hoje é mais uma falha, né? Quer dizer, uma falha da imprensa, mas é assim, uma versão comprada, tendenciosa de um lado só, que não escutou os dois lados, como tanto deseja o nosso amigo advogado, né? Ramalho, é importante ressaltar que esse documento ele tem centenas de páginas, e eu me debrucei sobre ele para estudá-lo e fiz um dos capítulos de maneira objetiva do meu livro, abordando justamente cada contradição, cada falseamento da verdade ali presente, para que desse como resultado até não das várias criaturas avistadas e parte delas capturadas, mas o próprio IPM tratou o caso como se fosse uma única, entre aspas, criatura, que, como consequência do próprio falseamento dentro do IPM, chegou à conclusão que seria o senhor Mudinho. Eu vou, antes de passar novamente para o Tiago, fica atento aí, Tiago, e controle a minha internet, que ela hoje realmente de maneira sem nenhum tipo de justificativa, que não aconteceu antes, aqui a gente está tendo problema. Mas eu gostaria de ressaltar que em dezembro do próprio ano em que se deu o caso, ou seja, 96, eu e o Pacatini estivemos fazendo palestras sobre o caso Varginha para cerca de 600 pessoas, às portas justamente para onde, no futuro, iria ser encaminhado o próprio IPM, depois da sua instauração no ano seguinte, em 97. Pacatini, eu queria que você, bem rapidamente, eu tenho uma coisa também que eu quero que o Tiago participe nesse momento, com a sua opinião,
Como é que foi, na verdade, esse momento em que nós dois lá, justamente em Juiz de Fora, com um teatro repleto, não havia um lugar sentado, um lugar vago para que pudesse ser utilizado para se sentar. Eu mesmo, enquanto eu te assisti, tive que ficar em pé. Isso eu me lembro bem, quando houve a inversão no público, também você teve que ficar em pé. E eu queria que você mencionasse só um detalhe. Como você abriu justamente aquele evento, a sua palestra? Qual foi aquela frase inicial que mostrou que realmente a gente não brinca de fazer ufologia e não se intimida frente a qualquer tipo de dificuldade? Muito bem lembrado, Petit, auditório lotado, e logo na abertura da minha palestra, eu já me dirigindo ao público. Boa noite, senhoras e senhores, e todos os militares infiltrados aqui dentro da plateia. Porque nós já sabíamos que eles haviam até solicitado reserva de assentos para um conjunto deles que queriam ir lá nos ouvir. E achando que nós não tínhamos conhecimento disso, ou que nós já não estaríamos suspeitando que eles estariam lá infiltrados no meio do público. Então, para que eles se sentissem bem-vindos, eu já os cumprimentei logo de início. Perfeito, Pacatini. Tiago, existe alguma pergunta nesse momento já feita no chat da revista UFO, do próprio canal, que tenha a ver com aquilo que a gente falou até agora, ou que seja paralela para que seja passada para qualquer um de nós? Tem sim, eu só perdi o nome da pessoa aqui, mas a pergunta era a seguinte: não seria um pouco. Não foi para quem assistiu a entrevista do Bira. E ninguém aqui tem nada contra a pessoa dele, não, tá? Não foi muito incoerente, ao mesmo tempo, chegar a falar para os pais não deixar as crianças terem conhecimento do caso e, por outro lado, elogiou o documentário do James Fox que fala exatamente sobre Varginha. Então, de um lado, ele bateu e no outro lado ele assoprou. Aí a pergunta fica aí para vocês, a resposta fica com vocês. Isso é uma pergunta, uma reflexão de alguém que está nos acompanhando. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu sugiro que quem não assistiu essa entrevista no canal do João Marcelo, o faça, porque justamente ela, como essa pessoa está fazendo referência, essa entrevista, essa live, ela foi parceiro do caso Varginha, conclamando que os pais realmente tivessem cuidado e não deixassem os seus filhos, se aproximarem ou terem essa oportunidade de, dentro da área ufológica, numa proximidade, como se a ufologia brasileira e mundial, na sua totalidade, fosse algo, jornais, como o próprio Tiago ressaltou, e eu pedi que ele falasse disso, em que a CBU foi divulgada com destaque, e eu e o Tiago fomos os responsáveis em 80% do material que foi utilizado no final da matéria, justamente quando os jornais que nem pensavam que no futuro iriam falar de ufologia, não só falaram da ufologia americana, através de David Grush, justamente do denunciante americano. E logo em seguida, partiu para fazer uma matéria em que a ufologia brasileira, em 80%, é o destaque. Então, nesse momento, é curioso que, aí não, mais uma vez frisando, nós não temos nada pessoalmente contra, seja o doutor Birajara, seja ao João Marcelo, o próprio responsável pelo canal, ou também, é claro, o Marco Leal, que é colega nosso, inclusive, da CBU. Agora, como eu disse, dentro da própria CBU, quando eu questionei o Marco Leal, eu questionei para saber qual foi a sua participação. Não que ele não pudesse participar, porque eu queria entender, justamente voltando a essa colocação inicial que você fez, Thiago, como justamente uma live que colocou ufologia como sendo algo totalmente injustificável para existir, ou pelo menos algo totalmente religioso, ou seja, aqui não está se falando nada contra a religião,
né? Mas numa mesma live, como você acabou de ressaltar, em cima da colocação da pessoa que está nos assistindo, literalmente, acaba com a ufologia brasileira e, ao mesmo tempo, o nosso nobre amigo do passado elogia e chama de excelente documentário produzido pelo próprio Marco Aurélio Leal, junto com James Fox. Quer dizer, são essas incoerências que, às vezes, provocam até algum tipo de reação emocional contra mim, contra o Pacatini, podem ser em relação a você, Tiago, ao próprio Ramalho, mas nós não tiramos o direito, isso que é de se ressaltar sempre, de qualquer pessoa ter a sua interpretação, seja do caso Varginha, ou seja de que caso for. Agora, o que a gente não pode fazer é apagar a nossa memória para os fatos que foram mais do que divulgados. Isso que é o importante. Um dos aspectos apresentado de maneira destacada como base para praticamente tudo que foi colocado foi uma visão científica, supostamente, e filosófica, dentro dessa perspectiva daquilo que pode ser levado em consideração para trabalharmos, seja lá com o que for. Entretanto, o doutor Ubirajara Rodrigues, quando deu o seu depoimento histórico dentro do IPM, poucos dias antes do Pacatini também dar o seu, ele declarou, entre outras coisas, o quê? Que o caso representava um potencial científico e filosófico extremamente importante. Essas não são as palavras, mas a ideia, né? Eu já apresentei até a transcrição na íntegra, justamente no meu próprio livro, da fala dentro do IPM do Dr. Ubirajara Franco Rodrigues, né? Ou seja, ele, em 1997, ele, basicamente, a favor do caso, fez as mesmas referências à ciência e à filosofia. E agora, 27 anos depois, aproximadamente, ele usa essa mesma ciência e essa mesma filosofia para tentar, mais uma vez, acabar. Aí a gente não tem que discutir o porquê, com a seriedade que cada vez é mais reconhecida, inclusive mundialmente, da ufologia brasileira. Então, a nossa questão não é pessoal com esse antigo parceiro nosso, como não é com o João Marcelo, como não é com o Marco Aurélio Leal, como não é com ninguém, na verdade. Agora, sempre nós estaremos aqui, eu vou dizer o motivo principal, pelo menos o meu, para fazer aquilo que eu vou colocar agora, nós sempre estaremos aqui para, vamos ajudar as pessoas a rememorarem, aquelas que conheceram o caso Varginha, esses fatos que deram tanta credibilidade ao caso. Existiram 3 fantásticos. Quando que o Fantástico gerou 3 programas sucessivos sobre o único caso com uma visão claramente positiva, em que o Pacatini foi destaque dentro das entrevistas e o próprio doutor Ubirajara Rodrigues da mesma maneira, né? Então, a gente tem esse tipo de, eu vou chamar entre aspas, que eu tenho de dificuldade de não me manifestar. É claro que a gente vai se manifestar sempre em qualquer situação dessa, quando nós temos esse tipo de situação. Não é uma interpretação que está sendo questionada, é simplesmente um apagamento da história real do caso para permitir justamente se vender uma base negativista para o mesmo. É isso, infelizmente, que a gente tem visto aí, não só nesse último episódio. Eu gostaria agora, Pacatini, que você me revelasse, né? Claro, tem que ser uma coisa resumida, a gente não vai passar de 2 horas hoje, de maneira alguma, nessa live, de maneira resumida, como aconteceu o seu depoimento dentro do IPM? Como é que você foi tratado? O que queriam de você dentro daquele tipo de realidade ou situação? É importante ressaltar só um detalhe, né? Que eu não sei se você iria abordar. Esse IPM não é um IPM que estudou o caso Varginha, como muita gente pensa. Esse IPM, ou seja, inquérito policial militar, ele foi instaurado nos últimos dias de janeiro de 1997 para apurar se a obra explosiva do Pacatini, Incidente Varginha, que vai ser lançada agora no exterior, isso é uma das nossas grandes notícias, com toda certeza,
com o aval da MUFON, um dos maiores grupos da ufologia mundial. Então, esse PM está aí, obrigado por mostrar, Pacatini, ele foi instaurado para apurar, isso na versão oficial que a gente encontra em suas páginas, para apurar o quê? Apurar se o Pacatini, como autor do livro, teria cometido algum ilícito penal, ou seja, algum crime frente às Forças Armadas, especificamente ao Exército, dentro das suas colocações. O que aconteceu lá? Em que situação foi prestado esse depoimento, Pacatini? E o que eles queriam obter de informação de você? Vamos por etapas. Antes, porém, Tiago, Tiquete, a pergunta aí que a pessoa acabou de fazer, né, que você já trouxe aqui ao nosso conhecimento, Ramalho, Petit. O meu entendimento é muito simples. Okay? Ninguém serve a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Então, volto a dizer, o mundo não quer os que estão com o copo meio vazio. O mundo quer os que estão com o copo meio cheio. Os que estão na luta. Okay? Os bravos, os bola-murchas vão ficando para fora, vão ficando de lado. Então, no concernente ao inquérito policial militar, né? O outro indivíduo lá citou a participação dele, que, aliás, é meramente figurativa, porque o inquérito policial militar foi em função do meu livro, do que eu reportei, detalhes, datas, pessoas, né? Estava lá em cima da mesa do coronel que estava conduzindo o IPM. Então, como esse cidadão citou, né, que demora nada, tem pausa para urinar, para fumar. Não, isso provavelmente ele, que eu nem sei por que ele foi chamado lá, se o problema em questão era o meu livro, que, de imediato, eu já disse, ao chegar lá, que o profissional gráfico que me ajudou a preparar o livro lá em Belo Horizonte não tinha absolutamente nada a ver com o livro. Quem o escreveu, todas as linhas, fui eu. A responsabilidade toda minha. E o clima, então, se para esse outro cidadão lá, ficou lá, claro, um tempo muito, muito menor, é outra situação, é outra seara. Eu fiquei lá por 4 horas e eu não saí para urinar, para fumar, porque, graças a Deus, eu também nunca tive tal vício. E o que estava óbvio é que o livro, né, materialmente, lá em cima da mesa, cheio de papelzinho aqui do lado, com lembretes, que ele ia abrindo o livro, todo marcado com aquela caneta amarela, aquele marcador de texto, e ele vinha insistentemente. Aqui você menciona que teve, então, um comboio que saiu de Três Corações e foi até Varginha. Quem foi que te contou isso? E eu dizia, vou me valer do direito de ficar em silêncio e proteger minhas testemunhas. E assim continuava. Mas aqui agora você disse que saiu de Varginha, que foi para Três Corações, que chegou em tal horário. Como é que o senhor sabe disso? E assim foi. Claro que ele ditava para o escrivão que estava lá do lado alguma orientação, né? Mas o clima foi tenso, bastante tenso, desde a hora que eu cheguei lá. Não tinha ninguém lá dando sorriso e tapinha nas costas, imagina, né? Um clima muito desagradável. 4 horas. Era uma espécie de tática psicológica para ver se, pelo cansaço, ou se eu me intimidava com aquele cenário todo, né? Que, com certeza, não me intimidou em nada, e muito menos ele foi capaz de me causar qualquer pressão psicológica. Tão convicto que eu estava das informações que eu já tinha, das testemunhas, dos horários, das datas, de toda uma logística. E assim foi por 4 horas. Ele cumpriu lá com a parte burocrática, orientou o escrivão, uma coisa ou outra, mas não teve pausa para cigarro, para ir
em banheiro urinar, ou seja lá o que esse outro cidadão fez lá. Então, de minha parte, foi uma experiência muito desagradável, viu? E eu só fui porque estava absolutamente convicto que eu não havia cometido nenhum ilícito penal, como eles estavam, inclusive, tentando empurrar ali naquele questionamento. É como se fosse uma armadilha preparada para alguém que não está acostumado com aquilo cair nela. Mas lamento, eles vão ter que preparar essa armadilha lá para a patota deles. E, para minha grande surpresa, depois de um dos militares, né, que eram relações públicas lá da organização. Diga-se de passagem, já falei isso inúmeras vezes, é uma organização muito boa, com ótimos profissionais, fizeram, né, um trabalho lá em Varginha num verdadeiro planejamento de guerra, em silêncio, localizaram as criaturas, retiraram de lá, viu? Intimidaram pessoas, bloquearam ruas, e nem o prefeito de Varginha ficou sabendo que uma força militar de uma cidade vizinha esteve lá em Varginha cuidando, né, de uma operação de segurança nacional. Mas, voltando lá ao profissional de comunicação dessa organização, uma organização muito competente, ele veio a público, inicialmente, né, dizer que tudo foi uma confusão e uma interpretação, né, incorreta, porque, na realidade, se tratava de um casal de anões deformados. Eu fico pensando, né, coitado dessas pessoas, olha a forma desrespeitosa, eu lamento, né? Chama-se acondroplasia. É o mal que atinge o ser humano em sua formação, na sua, né, gestação ainda no útero materno, e a pessoa nasce com aquela deficiência e gozando de suas faculdades mentais. Mas ele vira a público falar uma coisa dessa, eu fiquei com muita pena. O Brasil tem muitas pessoas, né, com esse pequeno problema, como o mundo tem, né? E daí? E como se não bastasse, como isso nós viemos a público e colocamos isso tudo, né, no devido lugar, que não existia nada em momento algum, viu? Nenhum casal de anões deformados e muito feios, que falta de educação. E, dentro da pesquisa, nós estamos cansados de saber que não se tratava disso. Aí, como que num toque de mágica, eles mudaram a versão poucos dias, inclusive para que esse IPM, Inquérito Policial Militar, né, fosse encerrado. E, na concepção deles, deixou de ser o casal de anões deformados e muito feios, e ainda foram cometer uma outra indelicadeza, uma outra falta de educação inacreditável, que foi apontar para o cidadão conhecido em Varginha como Mudinho, que nós sabemos não tem atrofia nenhuma, ele tem os olhos, orelhas, né, nariz, boca, tudo igualzinho, mãos, pés, ele só tem uma pequena deficiência mental e, às vezes, gosta de ficar mais ali agachado no cantinho dele. Ainda empurraram para que uma coisa se encaixasse na outra, dentro desse inquérito policial militar, e dar um fim nisso, porque, né, eles não queriam que o assunto fosse levado adiante. E como que, numa tentativa, então, de dar o assunto por encerrado, é o Mudinho e qualquer outra coisa que vocês escutaram antes. Nós não sabemos de nada, é o Mudinho e pronto, acabou. E nós sabemos que não é pronto, acabou. Eu localizei o Mudinho, eu localizei a família, eu fui na casa deles, com a permissão da família, eu fotografei, eu trouxe essas informações a público. Então, a conclusão, né, forçada deste inquérito policial militar, né, onde eles, inclusive, trabalharam as imagens do Mudinho lá nesse inquérito,
sem autorização da família, fotos dele, imagens, né? Se permitiram fazer uns filtros lá nessas imagens, coisas muito utilizadas dentro do CorelDRAW, que é um software para trabalhar imagem, nós já conhecemos, e ficou por isso mesmo. Né? A família Pacatini, tomou um susto. Só um detalhe, em relação a isso que você está falando. Dentro do IPM, conforme você está falando, isso foi uma coisa seríssima, porque o próprio responsável, reparem o que eu vou falar, quem não tem esse conhecimento, o próprio responsável pelo IPM, um tenente-coronel, Lúcio Carlos, isso faz parte dos autos que eu publiquei no meu próprio livro, e você tem esse conhecimento. O que a gente encontrou numa das páginas? Exatamente na mesma página que na parte superior, o que eu vou contar em seguida, mas o que tinha na parte superior? Tinha justamente a referência para que tanto você como o doutor Birajara Franco Rodrigues fossem justamente contatados para que prestassem os depoimentos. E na parte de baixo que aparece, do meio para baixo, aparece o quê? Esse tenente-coronel solicitando a área de informática, justamente da Escola de Sargento das Armas de Três Corações, justamente um processo de edição na foto original, numa das fotos originais do Mudinho. E a primeira coisa absurda que eu denunciei, através do meu livro e também antes, através de palestras, o que foi? Que entre as coisas que foram usadas como justificativa para essa, vamos chamar assim, manipulação, sem nenhum tipo de justificativa, diria até legal, qual foi? Que fosse simulado um ambiente escuro, de escuridão, através desse processo. Para quê? Porque como o IPM alterou todo o enredo real do caso, horários dos acontecimentos, etc., locais, eles já estavam apresentando a ideia que o contato das 3 testemunhas iniciais do caso teria acontecido à noite, no início da noite, até no meio da tal tempestade realmente que caiu. Ao contrário do que todo mundo sabe, que esse tipo de ocorrência do avistamento das meninas, de um dos 6, aconteceu às 3h30 da tarde. E no último, um dos últimos itens, que são vários dentro dessa solicitação totalmente absurda, o mesmo tenente-coronel solicita que fosse realçado aquilo que a gente chama nesse tipo de processamento de imagem, que fossem realçadas as bordas. Aí se criou uma imagem totalmente fictícia nessa presunção que essa imagem poderia ser comparada com a imagem das criaturas que você havia colocado a nível de desenho, de reconstrução, no seu livro. Ou seja, é uma coisa que, se nós tivermos em algum momento, reparem que eu vou colocar, por parte da própria mídia, alguém de peso que queira se debruçar sobre esse PM e encontre coisas desse tipo, eu não sei o que pode ser gerado, talvez até dentro de um processo de questionamento na área criminal, pelo que foi feito dentro de uma investigação policial, que foi esse próprio IPM que você teve essa oportunidade, vamos chamar assim, entre aspas, até para defender não só o caso, mas também defender o direito de não relatar as suas fontes, os nossos informantes. Né? Esse é um detalhe que eu queria ressaltar, porque é uma das partes que eu tenho certeza que mais desagrada quando eu falo, ou quando eu escrevi meu livro, que eu cite, porque é aquele tipo de coisa, se o caso é só uma fantasia, para que tanta preocupação em se desfigurar a realidade dos fatos, conforme a gente tem conhecimento justamente que se deram. Né? Mas finaliza aí, e aí eu vou passar para o Tiago, pedindo a ele uma reflexão aí em relação a um outro aspecto de tudo isso que a gente está conversando. Então, eu concordo plenamente com o que você está relatando, e já vem aí também de toda a informação que o Ramalho já havia nos passado, né? O Tiquete está ciente de tudo. Então, este aqui é o ponto. Se tudo é um engano, né? Querem pegar um conjunto, um arcabouço de informações, reduzir a uma pequena parte, né? Como foi esse inquérito policial militar pertinente lá ao Mudinho, que ainda foi uma tentativa de induzir
né, a opinião pública ao erro. Então, se tudo é um equívoco, né? Então, ninguém pesquisou nada, não aconteceu nada, todas as testemunhas, tudo que nós já sabemos. Então, para que gerar? Por que o meu livro, Um Inquérito Policial Militar, foi incomodar tanto? Né? Mas precisavam fazer alguma coisa para, né, mostrar os punhos. Pois é uma excelente escola, profissionais extremamente qualificados, e cometeram um erro, mas assim, gritante. Né? Erro primeiro já foi lá com o chefe lá das comunicações, ele veio a público, ao vivo e a cores, está lá, gravado, está aí na internet para quem quiser ver. Ele falando do casal de anões deformados, muito feios, imagina. E passa algum tempo, aí já é outra história, aí é um inquérito policial militar e tudo, e manipula a imagem, né? E vai induzindo no contexto todo, né? Tentando desqualificar todo mundo equivocado, e que, no final das contas, era o Mudim, o que, é claro, eu vim a público, né? Depois de fotografá-lo, com autorização da família, e expus a realidade, e a realidade nos mostra que nunca foi o Mudinho, nem teria como ser. As 3 meninas já conheciam o Mudinho lá na rua. A Kátia, na época, era fumante, já tinha dado até um cigarro para o Mudinho. Ok? Então, assim, é absurdo, né? Mas, como a intenção era de finalizar este inquérito, dar um veredito e assunto encerrado, foi isso que eles fizeram. Só que o assunto não foi encerrado de forma alguma, viu? E mais ainda, no meu entendimento, né, se nada aconteceu em Varginha, imagine os senhores. Então, todas as testemunhas que viram os militares, que estiveram frente a frente com eles lá interditando as ruas, daqui não pode passar, né, com armamento em mãos, né? Então, todo mundo, ninguém viu nada, é desse jeito, né? Não, você não viu, não tinha. Tanto lá em cima, próximo do local onde as 3 meninas avistaram, que é o final de um platô, lá na parte asfaltada, pavimentada do bairro, depois vem aquela floresta, aquele mato todo até lá embaixo. Lá embaixo também tinha um campo uma quadra desportiva, que as pessoas jogavam futebol de salão. Pessoas lá embaixo, nós já temos o contato com essas testemunhas, também viram os militares, eles negam que estiveram lá. O próprio Corpo de Bombeiros nega que esteve no bairro Jardim Andere, nos horários que nós citamos, inclusive da primeira captura. Não foi só o pedreiro que estava lá na obra que viu o caminhão do Corpo de Bombeiros parando, descendo a rua e parando lá no ponto, lá neste platô final da parte pavimentada do bairro. Então, é isso, né? Quem quer estabelecer uma narrativa de negação vai manipulando, né, o contexto. Alguns fazem isso porque simplesmente não tem memória. É inacreditável como não tem memória, né? Outros fazem de propósito, né? Vão embaralhando a coisa toda, criando confusão, para ver se, no final das contas, o público como um todo embarca nessa confusão. Sabe como? Então, é por isso que eu digo aos nossos colegas da ufologia, ao nosso Brasil que está aqui nos assistindo, esteja com os pesquisadores de ufologia e não com quem vem de fora ou oportunistas de ocasião que querem aparecer, viu? E criam informação equivocada justamente para que haja conflito, para que haja uma falta de lógica, querendo desconstruir toda uma sequência de fatos, tempos e movimentos. Meus queridos, povo brasileiro, fique com os ufólogos. Eu repito mais uma vez, eu tenho orgulho de pertencer à maior ufologia do mundo, que é a ufologia brasileira. Obrigado, Pacatini. Eu já vou dizer para você, Tiago, que eu quero que você comente. E aí vou só mostrar como é fácil encontrar testemunhas do caso Varginha.
Eu vou contar um caso que aconteceu comigo em poucos, não vou dizer segundos, mas em 2 minutos eu conto, que aconteceu comigo agora, antes de eu vir para o Rio, há poucos dias atrás. Não conversei nem com você, Pacatini, nem com o Tiago e nem com o Ramalho também. Mas o que eu vou pedir que logo em seguida você fale, Tiago, é como você compararia ou que tipo de lição a gente pode tirar daquilo que aconteceu em relação ao caso Roswell para nós aqui dentro do caso Varginha. Vou pedir que você entre com essa intervenção logo depois que eu vou contar uma coisa que aconteceu agora. Eu vim para o Rio na terça-feira, né? Desculpe, na quinta-feira da semana passada, aconteceu na quarta da semana passada. E é a mesma coisa que acontece quando eu ando em Varginha. Eu moro lá em São Paulo, num condomínio com vários prédios, né? E, de repente, eu estava, não com essa camisa, né, de crop circus que eu estou aqui. Eu estava com uma camisa que tem na parte frontal a capa do meu livro da Serra da Beleza. Aí eu entro no elevador para subir para o segundo andar, existe um casal e mais um outro senhor, e aí ele fala rapidamente para mim o seguinte, eu, como moro no segundo andar, foi só o que ele teve tempo de falar. Ele disse simplesmente o seguinte, repare que situação curiosa, que tinha gostado da minha camisa. Só isso. Aí eu desci, aí eu falei, a única coisa que eu falei para ele foi o seguinte, é a capa do meu 6º livro, da Serra da Beleza, Obras da Serra da Beleza. Aí, no dia seguinte, reparem como é que são as coisas. Eu estou junto com meu filho, que mora no Rio, mas estava lá passando uns dias comigo e com a minha mulher, a Cris Amaro, no Espaço Consciencial Cogos, e aí eu estou com ele, acompanhando ele na academia, lá na área de lazer, aí eu vejo essa pessoa, esse mesmo senhor se aproximando de mim. Aí ele chega, olha, eu não tinha falado para ele nada de Varginha, eu tinha falado que a camisa era, vamos dizer, associada ao meu livro Serra da Beleza. Aí ele chega para mim e fala o seguinte, que a tia dele, reparem bem, essas, vamos chamar assim, coincidências que o universo nos faculta, que a tia dele, em 1996, naquele mês de janeiro, naquela data fatídica, né? Especificamente no início, para horas depois da noite do dia 20 de janeiro, a tia dele, que morava quase em frente ao hospital regional, e todos do caso Varginha que conhecem sabem a importância do que aconteceu lá, a tia dele relatou para ele o quê? Que ela tinha visto toda uma movimentação militar injustificável que ela não entendeu, só foi entender depois que o caso começou a ganhar as telas de TV, aos jornais, né? Que ela tinha visto toda uma movimentação militar envolvendo militares do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do próprio Exército. Ou seja, um encontro que eu não podia esperar, que vai me permitir agora uma outra testemunha. Quando eu estive em Varginha, por exemplo, em 2004, que eu demorei mais alguns dias, eu estive lá agora no ano passado, como você mesmo, Pacatini, mais uma vez. Só de andar lá com um jornal que tinha uma referência ufológica, um jornal que eu tive no passado, de repente eu entro num lugar para tirar xerox desse jornal, para passar para o Reginaldo Ataíde, hoje saudoso, pioneiro da pesquisa ufológica brasileira, que estava lá por conta de um evento da própria revista UFO, organizado pelo Gevaer. E aí essa senhora que foi tirar xerox daquele jornal para eu dar para o meu parceiro lá do Nordeste, chega e fala o seguinte, quem é você? O que você faz? Porque ela viu um jornal com um termo ufológico na capa, né? Aí eu falei, estou aqui por conta de um congresso que está acontecendo aqui com o apoio da prefeitura, um congresso da revista UFO, e aí ela fala, olha, eu tenho certeza que você tem que conversar com o meu marido. Esse é um dos depoimentos que eu considero importantes, que eu coloquei nesse livro, que aconteceram assim de maneira também inesperada. Por quê? Porque esses cidadãos, que eu tive autorização para citar o nome, não pediu sigilo, ele nos reportou uma coisa que seria bem lógica dentro do caso. O avistamento de um objeto que ficava, segundo ele, ficou durante alguns momentos, sobre o bairro do Jardim André, e de repente apresentava um deslocamento mais rápido para cima do hospital, não mais regional, mas para o hospital Humanes, para onde foi levada a criatura. E ele viu esse processo acontecer algumas vezes. E a gente sabe, né, para aqueles que acham que o caso Varginha não tem nada a ver com a questão ufológica ou extraterrestre, uma das primeiras informações que a gente teve, até
você sabe muito bem disso, da área de alguns militares. Você encontrou um desses, eu encontrei um outro em BH. Você gravou com outro militar também em BH. Eu encontrei com outro no Rio de Janeiro, militares da Força Aérea. Que informação foi essa que nos foi passada? Né? Para mim e para você. Que desde o final do mês de agosto do ano anterior, estava havendo uma onda ufológica no sul de Minas que não parava de crescer. E essas pessoas, por serem da área de controle de tráfego aéreo, a nível militar, reportaram isso. Né? Então, quando se fala que o caso Varginha, como foi dito agora, há poucos dias atrás, na live promovida pelo João Marcelo e o Marco Aurélio Leal, que o caso Varginha se resume a 6 testemunhas, 3 militares e 3... Né? Quando, no próprio evento do dia 4 de maio, o nosso antigo parceiro falou de inúmeras testemunhas, né? Aí a gente começa a perceber que existe alguma coisa errada. Então, eu acho não, eu tenho certeza, porque eu vou falar agora. Antes de ser uma questão científica ou filosófica para ser analisada, ou o caso dentro desse contexto, a gente tem que tomar cuidado com uma outra coisa muito simples, que é a memória, como você também colocou aí com toda certeza. Tiago, eu queria que você fizesse esse tipo de referência. Como que você vê o caso Roswell ou o caso Varginha dentro de uma correlação justamente com aquilo que aconteceu em julho de 1947, lá no Novo México, ou seja, o caso Roswell. Você vê um paralelo, inclusive, no processo de acobertamento, e eu chamo a atenção para o seguinte: a gente sabe que no caso Roswell, até a gente teve uma testemunha-chave que mudou totalmente o seu depoimento. Então, no caso Varginha, a gente tem algumas pessoas que praticaram esse mesmo tipo de atitude. Como é que você vê esse possível contato pelo que a gente conhece das duas histórias? Não estou querendo dizer que o que aconteceu no Brasil foi inspirado no caso Roswell, mas são 2 casos que nós defendemos ligados à queda de UFOs e recolhimento das tripulações vitimadas. Bom, o caso Varginha, o caso Roswell, como você falou, Petit, ele aconteceu em 47, né? Imediatamente, quando se resgatou aqueles pedaços, aqueles destroços, pelo o Mike Brazel, que era fazendeiro, o capataz da fazenda, ele encontrou e entregou para a Força Aérea dos Estados Unidos. E foi levado para a base. Naquele momento, o General Blanchard, ele mandou divulgar nos jornais que os Estados Unidos haviam resgatado um disco voador. Isso foi estampado. Isso foi estampado nas páginas do jornal de Roswell. E aí o mundo inteiro começou a ligar para o xerife, começou a ligar para o jornal, começou a ligar para a base aérea. E alguém em Washington, em Wright-Patterson, falou que era para desmentir. E eles imediatamente desmentiram. Vou dar fazer um resumo disso aí para fazer essa comparação. Pois bem, o acobertamento começou a partir daí. A partir dessa desculpa de que o que tinham encontrado tinha sido um balão. Então, o Jesse Marcel, que era o chefe da inteligência, que conhecia tudo que podia existir naquela época, inclusive operações militares secretas, ele foi levado até a base de Wright-Patterson, tirou foto com aqueles destroços, falou que não era aquilo que ele tinha visto, mas recebeu a ordem de dizer que foi aquilo mesmo que ele encontrou. Pois bem, começou o acobertamento. E pessoas começaram a ser ameaçadas. Pessoas que vinham dizer a público que tinham visto, que tinham tocado, que tinham falado, começaram a ser ameaçadas no seguinte nível: olha, Novo México é um estado desértico. É um deserto. Se você, por acaso, for deixado no deserto, ninguém te encontra mais. Era esse o nível de ameaça. Então, demorou-se praticamente 30 anos até que o caso voltasse a ser falado. Lá em 1974, quando o Stanton Friedman foi dar uma entrevista numa rádio, ele ia participar de um evento, de um congresso, foi dar uma entrevista numa rádio, e o dono da rádio, em Roswell, ele falou: olha, eu acho que você vai querer conversar com uma pessoa. Foi aí que o Stanton Friedman conheceu o Jesse Marcel. E o Jesse Marcel, já aposentado da Força Aérea,
não tinha mais obrigação nenhuma com a Força Aérea, veio contar tudo aquilo, e o caso hoje em dia tem mais de 300 testemunhas pesquisadas pelo Stanton Friedman, pelo Kevin Handel, pelo Donald Schmidt e William Moore. Então, demorou-se 30 anos para recomeçar a investigar o caso. Nesses 30 anos, algumas peças-chave morreram, outras mudaram de opinião, como o Pete falou. O próprio Blanchard, no leito de morte, falou que realmente recebeu ordens para falar que aquilo era um balão, mas eles sabiam que era uma nave extraterrestre. Eles sabiam disso, que era uma nave que não era construída, um objeto que não era construído no planeta. Varginha, o contraponto de Varginha é o seguinte: no dia seguinte aos eventos, ou até o mesmo dia, o Pacatini pode me corrigir depois, já se começou a investigar. A investigação já se começou. Já começaram a pegar as testemunhas chaves, as meninas, o bombeiro, os bombeiros, os policiais, as testemunhas, a pessoa que viu, o piloto de ultraleve que viu o objeto caído, um pedreiro que estava em cima da casa viu aquela movimentação de bombeiros, de carros, de militares fechando ruas e tudo mais. O caso Varginha não teve o hiato de 30 anos. E hoje, se eu não me engano, a gente, não sei, já estamos chegando a uma centena de testemunhas, e tem muitas testemunhas militares que ainda estão em serviço na ativa e não querem que seus relatos sejam ditos, ou já saíram até do exército, mas que ainda assim preferem que os seus relatos só sejam divulgados quando eles falecerem ou eles derem autorização para isso. Então a gente faz o acobertamento de Varginha. Funcionou? Até certo ponto funcionou, porque na minha opinião, começaram a se plantar informações até mesmo para desvirtuar o caso, mas os pesquisadores, Petit, Pacatini, mais recentemente, o Clauder Covo naquela época, mais recentemente, o Marco Aurélio, começaram a revisitar o caso, o Petit, o Pacatini e o Clauder desde lá do início, o Marco Aurélio mais recentemente, mas o caso nunca foi apagado. Eu lembro do caso, eu morava já aqui em Brasília há 2 anos, em 96, quando aconteceu. Eu morava aqui em Brasília, eu vi a revista Isto É, com a capa do ET de Varginha. E desde então o caso não foi abafado, não conseguiu criar o IPM, a desculpa de ser o mudinho, a desculpa de ser o anão, igual o Roswell, que a princípio era um bala meteorológico, depois foi um projeto secreto Mogul, depois os extraterrestres foram ditos que eram bonecos de crash test dummies, que eram jogados do alto para saber o que acontecia com os paraquedas. Então, esse comparativo que se faz, Varginha não demorou 30 anos. Vocês, pesquisadores do caso, já levantaram, no mínimo, umas 10, 15 testemunhas, 1, 2, 3 dias depois do caso. Então, é uma questão de tempo e de esforço da CBU, que está fazendo isso através de vias legais, da gente descobrir a verdade. E isso vai acontecer. Foram só 3 testemunhas e 1 militar. Desculpa, respeito muito o futuro Birajara, mas não foi só isso, gente. Obrigado, Thiago. Só um instantinho. Fala, Pacatini, que aí eu vou passar para o Ramalho pegar o gancho aí que o Thiago deixou no final. O nosso gigante Ramalho aqui conosco. Ramalho, só um minutinho. Então, Tiquete, impressionante o seu relato. Eu estive em Roswell, eu estive lá na presença de vários dos pesquisadores de Roswell. Você foi no ponto exato. E eu gostaria de dizer também, aqui para a nossa equipe, para todo o Brasil, primeiro, quando o cidadão lá em Varginha menciona que eram só 3 e que não tinha oficial, não tinha naquela época. Começa por aí. E, sim, eram só 3 para ele. Porque quando eu percebi que não era mais o caso, inclusive de ter convivência nenhuma com essa pessoa, viu? Aí é que não teve mais nenhuma informação de cunho militar. E vou dizer aos senhores, foram vários, tem oficiais, sim, não do conhecimento dele, e de minha parte nunca vai ter. Né? Não tem nem convivência, eu também não quero, já, né? Para evitar outros problemas. Porque, é claro, né, problemas, eventualmente,
extrapolem da esfera ufológica e, lamentavelmente, vão para a esfera particular, né? E ali deu uma escapulida, mas assim, ampla, que, é claro, é assunto particular. Mas, eu diria, todos os militares inicialmente envolvidos foram identificados, por mais que nós os protegêssemos, por mais que não citássemos os nomes, etc. Queria deixar isso claro aqui para o público, viu? Todos eles foram identificados. Quem foi a Varginha, quem voltou de Varginha, quem fez isso, quem fez aquilo, quem saiu do estado de Minas Gerais, porque o serviço de inteligência das Forças Armadas é muito poderoso, é muito capacitado. Nós já sabíamos que essa possibilidade poderia acontecer e aconteceu mesmo. Inclusive, todos eles me disseram, não fica chateado conosco, mas nós vamos negar tudo. E eu disse, contem comigo, neguem tudo. Quem procurar vocês aí, neguem. Seja quem está revisitando o caso, eu acho interessante revisitar Varginha, revisitar a luz lá no alto da montanha, lá na fronteira com o Peru, ninguém vai não, né? Porque ninguém chuta cachorro morto, tem que vir revisitar Varginha e, né, importunar testemunha minha que já se ausentou, que já tinha deixado bem claro que não queria mais conversar sobre assunto nenhum, pessoas que já tinham sido identificadas, já tinham sido muito bem intimidadas, né? E elas, como um todo, disseram, nós vamos negar. Eu disse, neguem. Eu entendo perfeitamente. As esposas, porque isso tudo em contatos muito secretos ao longo dos anos, as esposas, parentes, irmãos, cunhados, veio um monte de gente, Pacatini. Eu espero que você compreenda. Viu? Nós não queremos mais problema e a nossa vida virou um caos, é ameaça, é intimidação. O Tiquete citou muito bem, viu, Ramalho, Petit? Quando o Tiquete menciona lá para o Mac Brazel, eu fui lá na casa dele, eu vi lá o casebre onde ele morava. New Mexico, um deserto aí, não, daqui a pouco você se perde aí no meio do deserto, ninguém te acha. Então, é importante que o público saiba disso. Várias das testemunhas, a bem dizer, do meio militar, todas, já haviam me informado. Os que não informaram diretamente encaminharam outros mensageiros, né, para dizerem que vamos negar. Então, não adianta terceiros, anos depois, ir procurar testemunha minha. Né? Não, mas o fulano negou. Ah, mas o outro não sei o quê negou. O outro, inclusive, estava bravo, não quis conversa, não sei o quê. Ora, tenha santa paciência. Não, e vim dizer, né, que o cidadão lá que coordenou essas atividades militares, né, que hoje já está também aposentado. Não, mas ele nega, não sei o quê. Eu acho interessante. Vai perguntar para o Maradona, depois da Guerra das Malvinas, quando ele foi para a Copa do Mundo e jogou contra a Inglaterra, se Las manos de Dios, se aquele gol de mão lá, se ele realmente pôs a mão, que ele nega. Eu não botei a mão em bola nenhuma, não. Aí vai, senhores, tenha santa paciência. Aí vai lá perguntar para o cidadão que comandou a operação no canal, mas ele nega, não sei o quê, e fica aproximando mensaginha de WhatsApp, aí ainda se atreve a dizer, não, mas fulano já está até meu amigo, fulano já está até simpático comigo. Pacatini, oi. Só um instantinho. Eu cheguei em conversar, eu estava até numa live com o Tiago, acho que o Tiago vai lembrar, quando foi citado esse aspecto das entrevistas conseguidas com o general Lima, comandante da ESA em 1996, e o tenente-coronel Olímpio Vanderlei dos Santos, né? Que foram entrevistas conseguidas pelo João Marcelo e pelo o Marco Leal, os mesmos que agora propiciaram e conduziram, né, a live agora da semana passada. E eu me lembro que quando o Tiago comentou esse tipo de coisa, aí você me diz, Tiago, desculpe, Ramalho, mas já vou te passar, só para não perder o fio da meada aqui, naquela live que a gente fez no teu canal, né, cada vez está melhor,
Se lembra, não sei se você vai lembrar, e aí você me diz, eu vou tocar no assunto agora. Quando eu falei que as pessoas, inclusive mais jovens na atualidade, tinham que ter cuidado para não se tornarem o quê? Porta-vozes do Exército, de maneira, vamos chamar, inocente, que foi o que começou a acontecer. Ora, o que se esperava que o general Lima, comandante da ESA, iria dizer? O que o Olímpio Vanderlei iria dizer? Agora, antes de passar para o Ramalho, que eu tenho que passar, eu estou aqui controlando o tempo, eu vou só um pouquinho mais a fundo em cima de tudo isso que você falou e puxando um gancho para o que nós vimos declarado justamente alguns dias na live que nós fizemos referência. Uma das testemunhas justamente procurada pelo João Marcelo, ela chegou, e isso foi relatado na live, que essa pessoa, essa tua testemunha militar, numa das primeiras, como você disse, não aquelas que surgiram depois, é claro, eu tenho conhecimento de outros, né, militares, que você achou ou que eu mesmo contatei posteriormente, mas o fato é que foi colocado na live que essa testemunha, que no caso foi a segunda que você gravou, a primeira eu gravei junto com você. Eu gravei com a câmera de quem? Do doutor Birajara. Naquela época, naquele dia fatídico, 4 de maio de 96. A câmera não era VHS, era de Super V. Me lembro como se fosse hoje. Eu gravando a sua entrevista com aquela primeira fonte do Exército que resolveu se deixar gravar. Agora, quantas não se deixaram gravar? Eu não deixaria, provavelmente, talvez, né? Mas o fato que eu quero dizer é o seguinte, na live agora de poucos dias atrás, foi colocado que essa que foi a segunda testemunha do Exército a gravar, estava alegando, né, dando a entender até que teria feito até uma cobrança, né, em termos de reclamação, que havia sido prometido dinheiro para ela. Ai, mentira. Não, isso apareceu, como se ele tivesse revoltado com algum tipo de coisa desse tipo, né? E por causa disso ele estava desgostoso com todo mundo, com os ufólogos, etc, etc. Aí, por que eu estou falando nessa segunda testemunha? Essa é a diferença quando a gente faz uma entrevista e quando uma live é conduzida já naquele aspecto que quem vai responder sabe o que vai ser perguntado e vice-versa, né? Essa é a diferença. Por quê? Porque eu vou falar agora uma coisa que eu gostaria que você confirmasse ou não. E agora, não preciso nem acreditar que eu não conversei sobre isso com o Pacatini, né? Eu estou dizendo que não conversei, né? Mas o que vou te perguntar apenas uma coisa. Se isso pode ser verdade, vamos admitir que a pessoa quisesse dinheiro ou que foi oferecido algum tipo de vantagem financeira que não foi dada e por isso ela estava insatisfeita e relatou isso, por exemplo, João Marcelo, conforme a live apresenta. Eu só vou te perguntar uma coisa, Pacatini. Aonde foi gravada essa entrevista? Na casa de quem? E quem estava presente? Lá na casa do cidadão lá de Varginha. Doutor Birajara Rodrigues. Ele, o bacharel em Tá direito. certo. E eu queria dizer aos senhores também que ninguém, inclusive quando a pessoa quer induzir a bagunça, a desordem, isso a gente já percebe a má-fé, né? Ninguém nunca pediu, porque esse cidadão, um problema de memória, já tinha, na época, uma coisa horrorosa, né? Veio dizer que não, porque prometeram mundos e fundos aí para as pessoas. Prometemos coisíssima nenhuma. E nem ninguém nunca pediu dinheiro algum. Eu consegui as testemunhas através de amigos do meio civil e militar, porque eu tive uma infância lá em Três Corações, graças a Deus eu fiz muitos amigos, viu? Que eu cultivo até hoje, e me ajudam também até hoje. E, por intermédio deles, eu cheguei em testemunhas civis e principalmente das militares. Nenhuma das minhas testemunhas, civis ou militar, nunca pediram nada, que fique bem claro isso, e eu, muito menos, nunca ofereci nada. Então, vim dizer, foram lá, ofereceram mundos e fundos. Ninguém ofereceu mundos e fundos, isso não existe, isso é mentira, sabe, de alguém que eu não sei, não sei, mas é claro que eu posso imaginar, né? Não sei, acordou aí de um sono profundo, não sei, na tumba de Matusalém, sei lá onde é que estava, e aparece aí falando, né, nessa confusão mental, misturando tudo, né?
E como se isso lá fosse ter alguma credibilidade. Então, eu estou dizendo aos senhores, ninguém pediu nada, nunca foi oferecido, todos que vieram, vieram de boa fé, na melhor das intenções. Todos foram identificados, já me avisaram ao longo dos anos, nós vamos negar, você não vai ficar com raiva? Não vou, não, pode negar. E eu parei de informar, não só esse cidadão lá em Varginha, como outros. Eu estive no lançamento de Moment of Contact, lá em Sorocaba, um grande documentário, um documentário sensacional. O James Fox, né, se empenhou muito junto à equipe brasileira. Então, né, Petit estava lá, nós parabenizamos todo mundo, né? E, é claro, parabenizamos principalmente também a nossa querida diretora do MUFON do Canadá, Fernanda Pires, que pagou esse documentário, tá certo? Porque na hora que o dinheiro não apareceu, eu já fiz inúmeras transferências bancárias dos Estados Unidos para o Brasil, às vezes demora 7 dias, 8 dias, a gente chega até a pensar, esse dinheiro eletronicamente transmitido se perdeu aí pelo caminho, porque está demorando demais. Então, na hora que o dinheiro não apareceu, quem foi lá e pagou, todo mundo lá com aquela cara de assustado, o documentário não vai acontecer, foi a senhora Fernanda Pires, que tirou do próprio bolso dinheiro dela, da família, e pagou muito dinheiro para só receber de volta o que ela investiu no documentário 7 meses depois. E ela fez de tudo, transcrições, traduções, etc. Portanto, lá em Sorocaba, quando nós fomos lançar Moment of Contact, eu também não citei, vários se aproximaram de mim, não porque são meus amigos, não porque, poxa vida, né? Nós já temos aí uma larga experiência, não porque gostam de mim, é porque queriam saber mais informações e não colheram nada, porque eu não passei absolutamente nada para ninguém e mantenho o sigilo, porque se eu tiver que trocar ideia de forma mais detalhada, é aqui com a ufologia brasileira, eu estou diante do meu colega Petit, Ramalho, Tiquete, os demais colegas da CBU, né? As pessoas, os nossos colegas da revista UFO. Então, senhores, não embarquem na confusão mental dessa pessoa que resolveu aí, não sei em que ostracismo que se encontrava, raiva do mundo, aí aparece aí xingando a ufologia brasileira, a ufologia do mundo, ninguém sabe de nada, não tem vídeo. Pois não tem vídeo de Baipendi também, não tem vídeo de um monte de coisas. E daí, isso não inibe a pesquisa, isso não inibe os dados coletados e as informações que são cruzadas posteriormente. Ok? Meu querido Ramalho, Ramalho, o que eu quero saber agora de você, dentro daquilo que, falando já das coisas para frente, né? Dentro da utilização da lei de acesso à informação, eu queria que também você... É difícil eu falar para você em poucas palavras, porque eu, Pacatini, aqui a outra exceção é o Tiago, que é mais comedido, vamos dizer assim, nas suas falas em termos de tempo, né? Mas você, Ramalho, eu queria saber de você o seguinte, você passasse de maneira bem objetiva, como o Exército Brasileiro, reparem que eu vou perguntar para ele, como o Exército Brasileiro, nesses últimos meses, vem justamente insistindo em manipular a realidade, insistindo em não admitir a verdade, inclusive frente à CGU, que é a Controladoria Geral da União, que já deu posições a favor justamente da cobrança junto ao Exército. Me passa esse tipo de colocação para as pessoas saberem realmente o que está acontecendo nesse momento. Perfeito, meus amigos e pessoal da ufologia. Desde o início, no início do ano, né? Aliás, isso já vinha do final do ano passado. Nós estávamos dentro da CBU, e eu ainda não tinha retornado para a CBU, eu retornei no início desse ano, mas eu já conversava com o Petit, questionando o Petit, e inclusive o Gevaer e mais alguns colegas, Tiago, inclusive, né? Sobre um retorno dos trabalhos da CBU para bater em cima dos militares, em cima de vários casos, né? Aí a gente incluía aí também a Operação Prato, né? E principalmente o caso Varginha.
todo mundo sabia, e todo mundo sabe, que os militares, o Pacatini acabou de dar um exemplo sensacional, que eles têm a tarefa deles, né? Eles têm que fazer isso, é uma missão deles, sabe? Você não sabe quem determina isso, não tem certeza absoluta, mas o Tiago contou a história todinha de como começou esse acobertamento. Então, o que acontece? Você não está aqui para esperar a colaboração de militar nenhum, né? Se vier, ótimo, vai ser ótimo. E nós tivemos grandes colaborações no passado, mas a gente não estava especificamente esperando isso. O que a gente tinha que fazer? Acionar o que a gente tem na mão, que são as leis, né? Então, diante do fato de a gente estar fazendo uma troca de governo, né? Nós tivemos momentos bem conturbados no governo passado e tal, e essa questão militar foi muito evidente, né? O poder que os militares tomaram nesse período anterior ao atual governo, e a gente sabia que não ia ter colaboração de nada, mas diante de um novo governo, vamos tentar de novo usar a lei, né? Então, nós fizemos isso. Foi uma série de pedidos, né, em cima da Lei de Acesso à Informação, a 12527 de 2011, e de antemão a gente já sabia que seria uma verdadeira caça da agulha no palheiro, né? Porque assim você tem a lei obrigou eles a fazerem uma série de documentos, né? Elencar a série de documentos que tinham sido no passado sigilosos e que não poderiam mais continuar sigilosos com a nova lei, que ela estipulou datas e tal para vencimento. E o caso Varginha, em 2021, ele completou 25 anos, que é o prazo máximo, né, de sigilo. Então, o que é que nós fizemos? Fizemos esse apanhado com toda a CBU, né? Fizemos esse pente fino e saíram coisas muito interessantes, né? Que assim, demorou, gente, demorou muito, meses, mas nós conseguimos detectar, né? E isso a gente pode colocar também como evidências, né? Você pode dizer que, no jargão jurídico, evidências elas levam a provas, né? E nós estamos nesse processo, ele está em andamento, por isso que nós dizemos assim que em 2024 pode vir muitos resultados positivos, que chegou ao ponto de nós descobrirmos vários documentos que o Exército está escondendo exatamente das datas específicas do caso Varginha. Inclusive, que o Pacatini acabou de falar, são várias testemunhas militares, né? Um dos documentos que o Exército está nos escondendo são as fichas desses militares do Serviço Secreto do Exército, né? Que estão lá na quarta região militar, que é de Minas Gerais, e eles não nos forneceram isso. Fizeram uma série de enrolações e a CGU cobrando, e dando prazo, e prazo é esse, prazo é esse. Finalizou que eles não forneceram. A CGU determinou que eles informassem a nós, da CBU, sobre o que estava sendo apurado sobre o sumiço desses documentos, né? E obrigaram eles a nos fornecer, por exemplo, fichas pelo pessoal de inteligência, nomes, né? Viaturas utilizadas. Por exemplo, as criaturas de Varginha, elas foram transportadas através de viaturas descaracterizadas. Não transportadas, né? Foram nos caminhões do Exército. Mas existia um pessoal de inteligência usando, por exemplo, um Fusca. Isso aí o Pacatini e o Petit conseguiram através de informação. Então, a gente quer saber se esse Fusca, por exemplo, qual era a placa desse Fusca, né? A cor dele, né? Isso tudo, provavelmente, com certeza, está nessas fichas que eles mandaram. São 200 fichas, eles forneceram uma, né? A número 103, uma ficha número 103 e um cartão de identificação número 103. Só esse. Ramalho,
Amário, só para que fique claro para quem está nos acompanhando, que isso tudo que você está falando são materiais, documentos que tiveram origem na época do caso Varginha, lá no sul de Minas. Para as pessoas entenderem o Exatamente, que a gente dentro da relaciona. ESA. Dentro da ESA, e não só da ESA, né, mas de toda a estrutura da 4ª RM, que é a região militar do Exército, que comanda Varginha, né? Ela tem sede em BH, mas quem manda lá é o general-chefe da 4ª RM. Então, você tem uma série nesse pente fino que nós fizemos, nós pegamos muitos documentos. Pra vocês terem uma ideia, foram centenas de ofícios, e troca disso, troca daquilo, e os principais eles vieram sem anexo, né? E quando a CGU mandou eles enviar os anexos, eles mandaram um anexo em branco, né? Então, assim, você tem uma ideia da gravidade que é o caso. É óbvio que eles estão escondendo a ficha específica de inteligência, o que os militares fizeram, quem eram esses militares, né? Que aí, muito provavelmente, está o nome dessa galera todinha que não só o pessoal falou tanto Petit quanto Pacatini falaram na coletiva, né, de maio de 96, como outros, né, participantes, quem deu ordem para fazer isso, aquilo, quer dizer, um fichário. Né? Isso está escondido, tanto é que a CGU determinou a instauração, me informar se estava sendo averiguado. Aí nós recebemos uma folha de um processo, de um inquérito, né? Não é um inquérito ainda, ele começa com a sindicância, isso ainda está em andamento, quer dizer, isso graças ao trabalho insistente que nós fizemos desse pente fino, nós conseguimos já saber que tem um inquérito lá averiguando o sumiço desses papéis, que, na verdade, vocês sabem, isso não é sumiço. Né? Se alguém for responsabilizado por isso, ele vai ter que pagar perante a lei. Né? A perspectiva disso. Né? Se não, vão ter que fornecer os documentos. Né? Então, o que acontece? Aquela chiadeira, vocês não conseguiram ainda a prova que eu falei na nossa intervenção anterior, né? A prova que está aqui, os caras levaram a criatura, está um filme aqui. Mas o que você tem são os indícios de que eles estão escondendo exatamente o que a gente quer. Né? Então, há um planejamento, a CBU está com planejamento em cima disso, de que se essa situação não for resolvida até o início do ano legislativo do ano que vem, 2024, nós já estamos com um projeto de acionar novamente o Congresso, né, e partir para a briga. Né? Aí não somos nós, réis mortais da CBU, que vamos correr atrás disso, não. São os parlamentares. Né? A gente já brinca aqui com o pessoal da CBU que nós já temos uma bancada, porque nós temos 5 deputados e um senador que já toparam a briga. Né? Nós estamos, assim, entrando em conversação, né? Qual a melhor forma que a gente vai fazer isso. Né? Ainda estamos aguardando as respostas, tanto das cobranças da CGU, quanto também da Casa Civil, né? E é um processo de ordens que parte de cima para baixo, e o resultado desse inquérito. Né? Nós já temos, inclusive, alguns advogados sondando para ver se a gente sabe como é que está o andamento dessa sindicância. Né? Porque ela está em andamento, então, enquanto ela estiver em andamento, ela é sigilosa. Né? Assim como o inquérito policial militar, enquanto ele estava em andamento, ele era sigiloso, e foi mantido sigiloso depois. Né? Isso a gente tem que frisar. Isso aí não era público, assim como esse inquérito. Nós temos que entrar com o advogado para saber pelo menos como é que ele está. Né? E se os caras quiserem, mete um sigilo lá de não sei quantos anos, aí vai ser um problema. Mas eles têm que justificar, principalmente porque nós estamos com ações em cima disso. Né? Nós estamos questionando as informações do caso Varginha.
Então, uma coisa está ligada à outra. Então, há um processo, isso aqui, como a gente frisou, ninguém aqui está brincando de fazer ufologia, e para isso nós estamos acionando todos os poderes, executivo, legislativo e, quiçá, se for necessário, judiciário, né? Aí a questão é outra, isso a gente tem que estudar como, né? E graças a isso nós temos advogados nos assessorando, mas, enfim, a parada é dura, né? E em vez da gente ficar aí, cadê? Me tragam as provas. O trabalho do fólogo não é esse, não é ficar questionando qual é, por que que, se não tem prova, não existe. Não é assim, cara. O que que o ufólogo faz? Ele vai atrás das evidências para chegar à prova. E isso, o que que nós fazemos? É pura filosofia. Filosofia na prática, né? E não ficar, como disse Pacatini muito bem, apesar dele já ter tomado quase a água toda aí, nós continuamos enxergando o copo para cima, e ele está enchendo, ele não está esvaziando, né? Não tem esse papo de que não há evidência. Há inúmeras evidências. A própria CBU já provou isso através da campanha UFOS Liberdade de Informação já. É por isso que nós estamos nessa fase agora de atacar o caso Varginha, né? E, gente, já tem militar demais que não deixa a coisa sair. Nós não precisamos de mais um ufólogo, ex-ufólogo, né? Eu não sei, ele ficou chateado porque a gente apelidou ele de ex-ufólogo, mas o que que o cara está fazendo, né? O ufólogo ele não precisa ser essa questão de ceticismo, né? Ceticismo já é um problema, porque tudo que termina em ismo já é exagerado, né? Então, você está seguindo o trabalho cético? Tá, mas você está pegando papéis, né? Você está pegando indícios, você está pegando testemunhas, né? Uma hora você chega à prova contundente, pronto, vai calar a boca dessas pessoas, sabe? Mas não, o que menos a gente precisa é de ex-ufólogo tentando atrapalhar nosso trabalho. Então é isso, gente. Muito bem. Obrigado, Ramário. Eu estou aqui já. Eu não posso deixar de falar uma coisa aí, se a gente vai ter que encerrar dentro de 10 minutos. O que acontece? Algumas pessoas, o Tiago tem 14 livros. Ele está numa disputa comigo. Não sei se já escreveu o 15º. Eu estou com o 15º. Vai ser 15º. Aquele tipologia é o 15º. Então tá certo. Então já me passou. Eu estou correndo atrás com o meu próximo livro de Varginha para ainda talvez seja lançado em Varginha, com uma conferência abrindo o leque justamente para uma certa, né? E vou contar com a presença de cada um aqui, né? Provavelmente na semana seguinte ao aniversário do caso. Mas eu quero dizer o seguinte: algumas pessoas acham que nós investimos ou comentamos de maneira, vamos dizer assim, negativa, entre aspas, acontecimentos como essa live de dias atrás, porque nós temos interesses financeiros que podem ser prejudicados por uma ação como essa, de supostamente apresentar uma nova verdade para o caso. Então, eu diria para essas pessoas que elas parece que não têm experiência nenhuma na área editorial. Eu nunca vendi tanto meu livro de Varginha em PDF desde que aconteceu essa live na semana passada, porque as pessoas, como sabem que eu não abandonei o caso, e aqueles que não compraram o livro fisicamente, as 2 edições, que não compravam antes a edição em PDF, porque eu mesmo não gosto de ler em PDF, passaram a me procurar para comprar, né? Então, eu quero ressaltar o seguinte nesse fechamento: o Pacatini está, agora no mês de janeiro, lançando seu livro internacionalmente, o que vai ser uma grande repercussão. O Tiago acabou de lançar através do meu editor, o Sérgio Carvalho também, é uma pessoa que abraçou a causa ufológica, o Tipologia Extraterrestre, que é um trabalho monumental de mostrar como justamente esses seres se manifestam a nível de diferentes formas. E eu vou estar lançando, dentro de poucas semanas, o meu 2º livro de Varginha, né? E o que eu quero dizer? A revista UFO, numa parceria comigo,
ela, através do Daniel, nós aceitamos fazer justamente, finalmente, uma, vamos chamar entre aspas, uma edição em PDF, que não é uma edição. Então, esse livro estava sendo procurado de uma maneira inacreditável depois da live da semana passada. Eu liguei para o Daniel e falei, Daniel, está acontecendo isso. Tá? A gente não vai mais lançar esse livro fisicamente, então vamos disponibilizar. Por quê? Porque qualquer pessoa que leu o meu livro, Varginha, Toda a Verdade Revelada, qualquer pessoa que leu o livro do Pacatini já tem a percepção e o entendimento do que está acontecendo hoje e por quê. A verdade é essa. Então, esses livros são documentos que conseguem mostrar para o leitor atento como e por que esse processo reincidente de tentativa de simplesmente apagar o caso, justamente através de um processo de eliminar qualquer memória, na verdade, é realizado. Então, aqueles de vocês que queiram adquirir, a partir do final dessa live, o meu livro, Varginha, Toda a Verdade Revelada, em PDF, nos créditos, separem bem o que eu estou falando, nos créditos dessa live vão encontrar lá a opção para que seja adquirida a obra em PDF, através dos contatos e links da revista UFO ou através da minha pessoa diretamente. O livro do Tiago, que ele acabou de fazer menção, também tem lá o link à disposição para a compra desse livro, que realmente é um livro sem paralelo. Eu nunca vi nada tão detalhista dentro desse tipo de perspectiva de se analisar a tipologia extraterrestre. Pode também adquirir diretamente com o editor através do link que está lá nos créditos dessa live. E o Pacatini não só vai ter esse livro dele lançado agora no mês de janeiro, no exterior. Eu vi o Pacatini, eu conversei momentos antes dessa live com a Fernanda. Opa! E dei os parabéns para ela por essa parceria com você dentro desse sentido. E ela falou, estou com vocês para qualquer coisa. É bom que a gente Pessoa fantástica. Então, o Pacatini vai ter o livro lançado novamente no Brasil. E assim que ele tiver, nós vamos fazer questão de fazer lives, de fazer eventos presenciais, também para lançamentos desse tipo, que nós já fizemos menção agora, que envolveram o Tiago, e no caso desse meu livro de 2015, né, sobre Varginha, feito de parceria já antes com a revista UFO. Então, o que eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a você, Ramalho, a você, Pacatini, a você, Tiago, ao Daniel, da revista UFO. Vamos agradecer agora, eu tenho certeza que todos aqui pensam da mesma maneira, o Robson, que trabalha para o Espaço Consciencial Cogos, que cuida da parte técnica também das nossas lives, e que hoje trabalhou dentro justamente do endereço da UFO para propiciar essa live aqui conosco. E agradecer a cada um de vocês que nos honrou com a sua presença. E o que eu gostaria de dizer é o seguinte, não precisam acreditar em nada do que foi colocado aqui. A única diferença entre aquilo que nós falamos e aquilo que às vezes vocês podem ter contato através de outros meios é que cada uma das coisas que nós afirmamos aqui, nós assumimos como reais em qualquer circunstância, seja na instância que for. E já demonstramos isso no passado. E é esse tipo de coisa que algumas pessoas chamam de atitudes ligadas ao messianismo, ou que alguns de nós podem ter uma atitude, por exemplo, entre aspas, de super-heróis, que fizeram e fazem com que cada um de nós não seja vencido pelas dificuldades que o caso Varginha, com certeza, trouxe para muitas pessoas. Eu não vou falar disso agora, a gente não tem tempo, mas Pacatini já fez lives, eu já falei sobre um assunto que eu vou frisar agora. Nós tivemos pesquisadores dentro do caso Varginha, como os irmãos Mondini, por exemplo, que estavam conosco lá em maio de 86, que não só abandonaram o caso Varginha, mas abandonaram durante anos e anos a própria ufologia. Por quê? Será que vocês desconfiam por quê? Porque foram violentamente ameaçados. Pacatini passou por coisas que ainda algum dia vocês vão poder saber, mas ele retornou depois de um período que ele teve realmente que se retirar, não voltou atrás em meia linha. Então, eu quero dizer o seguinte, eu tive a honra de participar daquela pesquisa lá
a partir da véspera daquele dia memorável, que foi o dia em que o Pacatini, como eu costumo dizer, recitou pela primeira vez o nome dos militares do Exército, para surpresa da mídia nacional e internacional, pela primeira vez. Foi por atitudes desse tipo que ele passou a ser tão, vamos dizer assim, perseguido em vários níveis. Então, é uma honra eu, nesse momento, ter dividido essa live com você, Pacatini, pessoa que a gente tem, pessoa que nós uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda. Não se trata de problemas pessoais. Eu não preciso gostar do Pacatini, ele gostar de mim, mas ele sabe quem eu sou e eu sei quem é ele. Isso eu falo em relação ao Thiago, isso eu falo em relação ao Ramalho. Então, fiquem ligados. Acho que o melhor conselho que eu posso dar para vocês nesse momento, se vocês me permitem, vejam aquilo que nós falamos e vejam aquilo que aqueles que passaram supostamente a acreditar que cometeram erros crassos na avaliação do passado estão apresentando de maneira objetiva. Tudo isso que nós falamos aqui do IPM pode ser encontrado, inclusive, com os documentos do meu livro, como pode ser encontrado nas publicações do Pacatini, as coisas que o Ramalho tem falado também, o Thiago também, e eu chamo a atenção que o Thiago, isso a gente vai anunciar ainda, vai ter uma importância fundamental para todos nós da CBU, eu diria até da ufologia brasileira, a partir do próximo ano. A gente não vai ainda detalhar isso ou mencionar, mas eu sei o quanto a ufologia brasileira vai poder contar também em relação a Thiago, viu você? Então, muito obrigado, mais uma vez, obrigado ao Daniel, à revista UF. Petit, fala. Você me permite, eu já vou passar a palavra para os colegas, só para me concluir, considerações... Não, mas a gente tem que encerrar. Você, ok, em considerações cada um dá uma finais. boa noite. Cada um dá uma boa noite. Aí. Ok, dizer que o ano que vem nós vamos ter produção cinematográfica, Guto Airaf, Hermes Naves, e dizer que eles estão na produção cinematográfica, são meus parceiros. Eu já estou trabalhando há quase um ano com o meu querido parceiro Flávio Nove. Nós vamos trazer computação gráfica tridimensional que o Brasil e o mundo nunca viu. E queria dizer a vocês também, por fim, não adianta ficar jogando lá na banheira o primeiro tempo e no segundo tempo vir para a zaga porque não fez gol lá. Na hora que o meio de campo atrasa a bola, a pessoa vira para trás e pimba na gorduchinha e faz gol contra. Senhores pais, mantenham seus filhos longe de Zé Mané que faz isso, para eles não crescerem depois e se tornarem covardes e traidores. Eu amo a ufologia brasileira. E como diria o nosso mestre Jevaé, fica frio, você não está sozinho. Muito obrigado. Obrigado, Pacatini. A palavra final do Ramalho e também de você, Thiago, agora, então. Vamos lá. E eu já considero dada a minha. Só agradecer a presença. A gente teve picos de mais de 800 pessoas assistindo isso, então acho que temos credibilidade. Temos credibilidade. Muitas perguntas ficaram por ser feitas, vão estar no chat, quem entrar aqui depois pode responder. Mais uma vez, obrigado e continuem acreditando na ufologia. Repetindo o que o Pacatini falou. Senhores pais, deixem seus filhos curtirem o fenômeno ufológico. Incentive-os a isso. E levando a minha boca a palavra dos colegas, né? Eu queria dizer que a gente vai continuar nessa briga. Não vai ser meia dúzia de céticos que vai nos impedir de chegar à verdade. E a verdade, ela está aqui dentro, aqui mesmo, e sob os olhos da gente, da CBU e de todos os colegas da revista UF, nós vamos mostrar isso, descortinar isso, e pode aguardar. Nosso trabalho aqui, pelo menos meu, do Thiago, e acredito que todo mundo fora de Brasília, está focado nisso. Nós vamos ter grandes novidades em 2024. Feliz Natal e feliz Ano Novo para todos. E vamos em frente que a verdade está conosco. Forte Isso abraço. Aí, obrigado a todos. Obrigado também você, Ramalho. Com Deus, obrigado.
Com Deus. Tchau. Obrigado.